Próxima parada, estação Entrevista. E o governo de Santa Catarina lançou nesta semana a edição de julho do Boletim de Indicadores Econômicos Fiscais de Santa Catarina. Esse estudo apontou uma retomada econômica no estado e a gente conversa agora com o economista da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Paulo Zodan. Boa tarde, Paulo. Nós tivemos os indicadores um pouquinho melhor, mas isso já é motivo para manter o otimismo? Tivemos os indicadores que vieram agora no mês de... A partir do mês de maio, as coisas começaram a melhorar um pouco, ou digamos assim, começou a retrair menos. E agora no mês de junho, os indicadores que estão vindo já estão bem melhores. Os indicadores na comparação com o mês anterior, obviamente, né? E o que nos leva a crer que o período de uma retração maior, de uma desaceleração maior da economia ocorreu entre março e abril principalmente. Já em maio alguns indicadores começaram a melhorar e os indicadores que estão vindo agora na área da construção civil, venda de veículos, o consumo de óleo diesel, que são indicadores antecedentes, aqueles indicadores que nos dão sinais de que a economia está começando a se mover, né? E esses indicadores já nos mostram uma retomada. É claro que a gente percebe também que existe uma percepção dos empresários melhor em relação aos próximos meses, tanto na indústria como no comércio, mas, é claro, ainda nós estamos num período de muita imprevisibilidade. Nós não sabemos como que vão se comportar os fatores econômicos até o final do ano e o que é fundamental, é preciso que a gente mantenha o controle sobre a pandemia, é preciso que isso esteja completamente sob controle, é importante que as pessoas se cuidem para que nós não somente por esse grande problema que estamos causando no sistema de saúde, mas sobretudo para não ficarmos nesse abre e fecha, nesse vai e vem da economia, das empresas que têm que tomar todos esses cuidados. Mas as coisas já estão melhores, mas ainda é muito cedo para comemorar. Paulo, muitos especialistas têm analisado o cenário econômico nacional com um gráfico em V, em L, em W. Você acredita que o Estado vai seguir essa linha do país? Como que você acredita que vai ser o cenário numa pós-pandemia? Olha, a economia catarinense ela é muito atrelada à economia nacional. Nós produzimos e vendemos e estamos muito sujeitos ao que acontece com as políticas de Brasília e o que acontece com a economia como um todo. Mas Santa Catarina, tradicionalmente, Santa Catarina, normalmente, as últimas crises que nós tivemos, elas duraram menos aqui, ou seja, elas começaram mais tarde e a economia retomou mais cedo. Agora, por exemplo, se nós analisarmos alguns indicadores como, por exemplo, o endividamento das famílias. Aqui em Santa Catarina, o endividamento, a qualidade da dívida das famílias em Santa Catarina melhorou muito. Ou seja, as pessoas quitaram dívidas durante esse período da pandemia e hoje todos os indicadores lá do endividamento, seja o número de endividados, aqueles que estão inadimplentes ou aqueles que já não têm mais condições de pagar, tudo isso se reduziu. Hoje a gente as famílias estão, digamos assim, portanto, melhor financeiramente. Também aumentou o crédito, o acesso ao crédito. E isso nos leva a crer, dada toda a diversidade econômica de Santa Catarina, o agronegócio que está bem, né? que tem um ano que está com produção boa, tanto na agricultura como na pecuária, e estamos exportando bastante, e muito embora as exportações como um todo tenham sido afetadas fortemente pela pandemia, mas de qualquer maneira essa ajuda do agronegócio melhorou muito, ajudou a compensar a perda de outros setores. Mas eu acredito realmente que a nossa economia ela está rodando numa perspectiva anual acima da economia brasileira já há algum tempo, e isso nos leva a crer que a gente retome logo a atividade econômica.
Nesse último boletim também houve destaque de recuperação, né, na questão do comércio, 22,1%, e após 3 meses de queda, os dados do CAGED também trouxeram que a economia catarinense voltou a registrar saldo positivos de emprego. Nessa questão dos empregos, o que apontou o boletim? Então, a gente acompanha os dados do CAGED, os dados da PNAD também, que nos mostram com mais detalhe como é a economia catarinense, taxa de formalização, desemprego, etc. E o que a gente tem percebido Santa Catarina é um estado que tem a menor taxa de desemprego do país, e isso se manteve durante a pandemia. Nós tivemos um baque importante a partir de março, né? Santa Catarina vinha até o período pré-pandemia como um dos estados que mais gerava emprego. Nós tínhamos uma posição de liderança entre os principais estados do país na geração de emprego, e a gente perdeu muito agora nesses meses. Mas eu acredito, os dados agora de junho já vieram melhores, inclusive melhores que o país. A gente teve uma taxa de crescimento do emprego acima, e isso leva a crer que logo a gente retome essa atividade pelo dinamismo da nossa economia, pela quantidade de empresas dos diversos setores, pelo agronegócio, por tudo que o agronegócio significa para uma grande maioria de municípios na geração de movimentação econômica, na geração de empregos, no crescimento do comércio desses municípios do interior, e isso tudo gera um efeito multiplicador sobre os demais setores da economia. Ocorre também o nosso comércio, o comércio de Santa Catarina é um comércio que, se você analisar a série histórica, ele vem ganhando participação na economia, tanto dentro do estado, na economia, no PIB do estado, como na participação do comércio nacional. Ou seja, nós estamos crescendo bastante. Isso me refiro tanto ao atacado como ao varejo. E então todos esses setores, as exportações, o turismo, que foi muito abatido, provavelmente deva retomar logo que isso tudo passar. Então a perspectiva é de que a gente retome nossa posição de liderança como um estado de trabalho, um estado de emprego. Economista da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Paulo Zodan, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando esses indicadores aí e torcendo pela melhora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você está no Estação Notícia.